Vamos resgatar agora a obra de Adelchi Camilo Beltrame. Seu Camilo, um homem que marcou época como empreendedor na área do comércio. Conversamos com Thaís Beltrame Rodrigues, filha do saudoso Camilo Beltrame, só para fazer um registro, se não o único, raríssimo, o grupo de lideranças, tanto da área política como empresarial, que teve o féretro e o caixão conduzido no caminhão do Corpo de Bombeiros. Veja a popularidade deste homem. Thaís, como você iniciaria o resgate dessa figura histórica? Primeiramente, é uma honra muito grande, porque eu tenho uma admiração imensa pelo meu pai até hoje. Ele sempre que eu vou fazer alguma coisa, dizer alguma coisa para alguém ou em alguma situação que eu me sinto assim numa tomada de decisão, ou numa escolha, eu penso: como será que ele faria? Porque ele para mim, e tenho certeza que para muita gente, ele serviu como um exemplo, como uma pessoa que soube conduzir uma vida, que não só como empresário, como homem, como pai, como tudo, ele foi um exemplo. Então hoje eu ainda consigo me lembrar das decisões, das escolhas dele, e nas minhas eu penso: como será que ele conduziria isso? É uma Além de, referência. muito bem, além de um exemplo, Camilo Beltrame foi inspirador para muitos homens do comércio que vieram depois. A história de Camilo Beltrame está vinculada à Ferramis, inicialmente uma loja e depois transformada em rede de lojas Ferramis. O Uhum. que tu lembra desse grande empreendimento, hoje localizado entre a esquina da Avenida América com a Rua Buenos Aires, aqui no centro de Santa Rosa? Ah, eu tenho muita lembrança boa de lá, muita, porque na época representava como hoje um shopping, né, porque tinha várias tipos de mercadoria, vários setores, várias coisas que hoje estão num shopping separadas, em lojas diferentes, né, e lá era tudo junto. Então a minha infância, assim, tem uma referência muito boa. E eu convivi diretamente com meu pai. Ele fazia muita questão de me trazer para dentro da loja sempre. E isso eu acho que se reflete na minha vida até hoje, sabe. Então eu quero até dizer aqui que se os pais que têm empresa, que têm algum negócio, seja qual for, seja fazenda, comércio, não importa, que tragam seus filhos para dentro. E façam sempre esse estímulo, porque isso com certeza vai ficar gravado nos filhos e vai servir para eles com certeza na vida. O tempo passou, mas essas coisas eu acho que não mudam. E eu tenho muita lembrança boa, assim, eu brincava dentro dos depósitos, que hoje as empresas não têm mais depósito, é um custo muito alto, mas eu brincava dentro do depósito, assim, no meio dos fogão, das geladeiras, de tudo que tinha ali dentro, aquelas cozinhas que tinha, e ferramentas e artigos de caça, pesca, barco, móveis, tudo que tinha, e eu corria, brincava lá dentro. E ele sempre me estimulou muito a conviver próximo dele. Bom, na Ferramis se montava uma casa, se Sim, montava um apartamento de qualquer tamanho, inclusive com os utensílios, é sim, isso? tudo, tudo, tudo. Uhum. Móveis, É. cozinha, sala. Uhum. É, o pai, na época, promovia, organizava lá aquela corrida de bicicleta, as Monarch, né, a maratona, que vinha gente de toda a região para participar, para assistir, para aplaudir. Vinham os shows, na época, o Teixeirinha, acho que era como os sertanejos, né, hoje, queria juntar um enorme público, então era um evento aguardado pela comunidade de todos os municípios ao redor, assim, porque era muito bonito realmente aquilo. Você tem a gente não quer que você se concentre em datas e procure lembrar datas, mas, por décadas já está bom para nós. A primeira loja, a primeira unidade da Ferramis foi instalada Jairo, quando? eu acho que foi ao redor dos anos 60, mais ou menos, 61, porque eu tinha ao redor de uns 5, 6 anos, e eu já tinha ido morar nesse prédio onde é a Ferramis hoje, porque ela iniciou ali onde hoje acho que é a Avencal, por ali, era Pica-Pau muito tempo.
E aquela esquina ali que começou, daí depois foi construído aquele prédio onde é até hoje. E a partir de quando o Camilo Beltrame ampliou a presença da Ferramis na região? A data exatamente que começaram a abrir as filiais, eu não saberia te dizer, mas tivemos 29 filiais. Que relacionamento Camilo Beltrame tinha com a comunidade, com o movimento empresarial organizado, com esses segmentos também Uhum. sociais? Fale a respeito. Ele sempre integrou e foi muito ativo com todas as áreas da comunidade, assim, era a paixão dele, na verdade, tanto com Rotary, Operação Tatu, a CISAP, várias. Na época, ele fez um movimento muito grande para trazer o telefone para Santa Rosa, né, porque não tinha telefonia fixa. E isso eu lembro, como eu te disse, várias vezes, ele sempre me levou junto com ele. Ele ia num congresso, né, na época das frigider, da geladeira, dos fogões geral e tudo, e ele me levava junto com ele. E isso eu tenho o maior orgulho em dizer, porque isso me serviu muito, apesar de ficar sentada lá atrás vendo, eu tenho essa lembrança. E aí eles começaram a abrir as filiais, eu não sei te dizer exatamente que data, e aí ele começou a se inserir na comunidade não só de Santa Rosa, dos municípios ao redor onde tinham as filiais. Ele integrava as associações comerciais e fazia ações de estímulo para o município. Você consegue lembrar, Thaís Beltrame Rodrigues, quantos colaboradores, quantos funcionários teve a Ferramis no seu melhor momento aqui em Santa Rosa, entre depósito e a loja? Era mais de 200 funcionários, isso eu lembro. Tinha E inclusive mais eu de 200. Mais de 200 na época, né, e tem bastante tempo isso. Teve um período, que a gente vai tratar disso nesse projeto de resgate também, tinha um conjunto com o nome Sim, Ferramis, sim, estimulado pelo aham. saudoso Camilo. Sim, sim, aham, conjunto musical Ferramis. Thaís Beltrame Rodrigues, lembre de frases de efeito, orientações do saudoso Camilo Beltrame para empreendedores da época que estavam começando, enfim, aquele aprendizado que ele sempre procurou transmitir. Ele sempre estimulou muito, não só os funcionários dele, que isso também ele estimulava, como pessoas de outros segmentos, enfim, que procuravam ele. E ele sempre teve essa conduta, assim, orientativa, sabe. Ele fazia, na época, de uma forma muito informal, mas ele fazia mentoria, como a gente diz hoje, né, que é orientar a pessoa para entender por que que ela queria ir para aquilo, e ele dizia se aquilo tinha uma possibilidade de dar certo ou não, porque ele era um homem à frente do seu tempo. E ele tinha uma visão muito, assim, assertiva, e ele fazia essa orientação, sim. E uma outra coisa, assim, que também quando as pessoas vinham para Santa Rosa, pessoas novas que chegavam no município, qualquer, sei lá, se era médico, se era juiz, se era gerente do banco, que vinha, ele sempre fazia questão de receber a pessoa e perguntava para ela: "O que que tu mais precisa aqui?", sabe. Então ele sempre procurava orientar a pessoa e, se ele pudesse, ele conduzia, porque ele tinha uma rede de contatos muito boa. Então, se ele não tinha uma forma, ele achava quem tivesse para ajudar aquela pessoa a gostar da nossa Santa Rosa e ficar aqui. E até hoje eu encontro pessoas na rua que me dizem que ficaram em Santa Rosa, e pessoas de expressão, porque foram muito bem recebidas, muito bem acolhidas na época aqui, e entre as pessoas que acolheram era ele. Com tamanha facilidade de relacionamento, Camilo Uhum. Beltrame chegou a se envolver no movimento político partidário? Sim, ele teve uma vez, eu acho que foi, Jairo, junto com o seu Carlos Denardim, que ele concorreu a prefeito, mas eu acho que ele não fez meia dúzia de voto. Isso foi nos anos 1950, não é isso? Acho que é ao redor disso, sim. Naquela Aham. década. É, e ele depois, disse: "Realmente, eu não tenho veia política, não consigo e tal". Acho que foi com o intuito de contribuir com a cidade que ele se dispôs a concorrer, mas ele não era uma pessoa de veia política realmente, não. Você se recorda de quando, vamos usar aí um termo, fechou a Ferramis, para simplificar? Que encerrou as atividades da Ferramis,
Não tem, assim, muito lembrança. Eu acho que eu Mais tenho ou uma menos, memória mais seletiva. Esses mais ou menos, momentos ruins, assim, eu não tudo bem, mais ou não menos que gravo. período não te ocorre? Como? O período, a década, Eu acho que foi nos 80. nos anos Oi, 80. acho que sim. Como era fazer comércio naquele tempo sem internet, ainda com dificuldade de manter o contato por telefone, as facilidades que hoje nós temos e que o futuro, naturalmente, terá muito mais com o ingresso da internet 5G. Na época, quais eram os grandes desafios? Eu acho que logística, né, a entrega era um desafio na época pelas distâncias, pelas estradas e tudo, dos produtos, enfim, essas coisas. E eu não sei, Jair, eu acho que eu não via o pai relatar dificuldade, na verdade. Vou te dizer que eu não via isso, porque ele tinha uma forma de conduzir os negócios dele que ele não tinha na época problemas, tu vê, não tinha análise de crédito, essas coisas que tem hoje, mas ele não tinha uma coisa de inadimplência alta. Tinha uma ou outra cidade que tinha uma característica maior disso, mas não na maioria. Os relacionamentos facilitavam, aproximavam, estreitavam vínculos, criavam laços de compromisso que não ficavam devendo. Então a inadimplência não era uma coisa que preocupava ele. Certa feita, como repórter, eu aguardava na sala de espera a minha vez de entrevistar Camilo Beltrame e ele estava reunido com o comandante do Corpo de Bombeiros, não quero citar o nome, e dentro dessa tua linha de pensamento sobre dificuldades. Então, o oficial disse que tal uma rifa para nós resolver parte dos problemas e ele disse mais ou menos assim, de forma objetiva. O problema é grande, vocês precisam de uma viatura. Sim. Então, se o problema é grande, nós temos que ter uma solução grande. E dessa colocação de Camilo Beltrame, na época, foram sorteadas 2 caminhonetes. Uma ficava com o contemplado e outra ficava com o Corpo de Bombeiros. Era assim que Camilo Beltrame lidava com os problemas. Uhum, era assim, exatamente. Ele tinha uma coisa muito única, assim, muito própria dele, que ele conseguia visualizar uma solução para as coisas. E ele não era focado no problema, pelo contrário, ele era focado na solução. Essa era a linha de raciocínio dele. Tu trazia para ele um problema e ele não ficava tentando identificar, mas quem causou, que culpado, por que que fez isso, não. Aconteceu, aconteceu, então vamos tentar encontrar a solução. Esse era o foco dele. Camilo Beltrame, Thaís, morreu aos 73 anos, é isso? Sim. Para os padrões de hoje, jovem. Uhum. O que levou o Camilo? Ele teve uma miocardiopatia dilatada, ou seja, o músculo cardíaco dele, se expandiu e aí perdeu a força de constrição e ele foi. Mas ele sabia, ele não era uma pessoa pessimista, pelo contrário, mas a gente que conhecia ele, assim, ele sabia que ele não tinha mais muito o que fazer. Camilo Beltrame e a saudosa dona Pierina. Pierina constituíram uma família. Quantos filhos? Somos 4. 4. Pode citar o nome? Sim, a Beatriz, a minha irmã mais velha, que agora já é desencarnada, o Aramis, a Temis e eu, que era a última. A Vila Beatriz tem alguma relação com a Sim, Beatriz? sim, porque aquele loteamento ali, ele que tinha aquela área, e aí ele botou o nome da filha mais velha, que era Beatriz. E hoje Vila Beatriz, a vila que se confunde geograficamente com a Oliveira, terra da Oktoberfest. Isso. Thaís, Uhum. mais alguma coisa que você consegue resgatar da obra de Camilo Beltrame? Eu gostaria de poder ter hoje mais lembranças e mais coisas dele, mas a gente não consegue lembrar tudo, mas ele ainda é a pessoa que me guia. Ele é o cara que me orienta ainda, sabe, nos meus passos, nas minhas escolhas, nas decisões.
nos momentos difíceis que todos nós atravessamos, e eu sempre penso nele, assim, tenho certeza que ele espiritualmente ele me assiste, me ajuda, me ampara, tenho plena convicção disto, e os valores que ele nos deixou me orientam. Thaís, por favor, conclua. Quero agradecer a você, Jair, em teu nome, a todo esse projeto, a cidade, a oportunidade de estar aqui, falando em nome dessa pessoa que eu amo muito até hoje e que norteou o caminho de tantos santarrosenses. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Camilo Beltrame faleceu em 1989. Até hoje inspira empresários de qualquer setor produtivo da cidade. Conversamos então com uma das filhas dele, Thaís Beltrame Rodrigues.